dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada! Bom, sejam bem-vindos ao nosso bloco Entrevistando com Malu Guaranha. Bom, e hoje nos nossos dois blocos vamos entrevistar duas pessoas muito especiais. A primeira delas é nada mais, ninguém menos que Volney Paulo Guaranha. Ele é professor de Educação Física, recreador, guia de turismo e também vai nos contar como foi a infância dele um pouquinho, tá? Então, vamos lá! Olá, prazer, Volney. Tudo bem, Malu? Bom, hoje a gente vai fazer umas perguntinhas muito interessantes. Primeiro de tudo, como que foi sua infância? Nossa, Malu, minha infância foi muito aproveitada. Eu curti muito. Eu estudava de manhã e tinha a tarde inteira livre. Depois que eu fazia meus deveres, minhas obrigações, eu tinha a tarde inteira para brincar, para ler, para estudar, para jogar bola, para ir no clube. Então foi uma infância assim que foi muito aproveitada por mim. Interessante. Mas e agora, como que foi sua infância sem a internet? Nossa senhora, sem a internet, gente, eu tive muito mais tempo para fazer as coisas, né? A gente tinha mais liberdade, a gente tinha as nossas obrigações para serem feitas e depois a gente tinha mais tempo, né? Eu lembro que eu chegava em casa, eu aproveitava o tempo, fazia tudo que eu tinha que fazer e ia pra rua brincar com os meus amigos, né? Minha mãe chamava na hora da janta e olhe lá, a gente demorava para chegar porque ainda era mais seguro, né? E até mesmo sem internet, hoje está muito mais fácil. Nas minhas pesquisas de escola, eu tinha que ir em bibliotecas, eu procurava as atividades, as informações em enciclopédias, que hoje a molecada nem sabe mais o que são enciclopédias, né? Sim. Então a gente estudava, a gente levava um caderninho de anotação, escrevia, copiava tudo que tinha ali nos livros e copiava, transcrevia para depois ser feito os trabalhos. Era muito legal, era muito diferente do que hoje. Tá tudo mais fácil, muito mais rápido. Mas e agora, na sua infância, já havia alguma internet, tecnologia? Não, sim, já existia assim a tecnologia, alguns jogos eletrônicos, né? Mas era muito caro. Então a gente esperava, eu sou o filho caçula de mais dois irmãos, né? Então meus pais esperávamos o Natal, que acho que o Natal é um período que 13º salário, hoje eu sei disso, né? Que tinha mais dinheiro, nossos pais davam presentes pra gente bons no Natal. Só que era muito difícil da gente ter, né? Porque eram carésimos, muito caros e não tinha tanta diversidade. Era um ou outro videogame, uma ou outra atividade, algum outro jogo eletrônico que tinha. Mas a gente não ligava muito para isso. A gente brincava com aquele jeito que a gente tinha, com os carrinhos. Como eu sou caçula, eu herdei os carrinhos do meu irmão, que ficou para mim, que hoje são para as minhas filhas, para as pessoas que a gente brinca. Então a gente tem um carinho muito grande pelos brinquedos que a gente tinha na época. Sim. E falando nisso, já que você tem irmãos, como que era a sua infância com seus irmãos? Qual era a relação de vocês? Meus irmãos, a gente tem uma idade, assim, uma faixa etária de diferença muito grande. Então eu tenho 4 anos e meio para minha irmã e 9 anos para o meu irmão. Então eu não brincava mais com a minha irmã, porque meu irmão era uma faixa etária muito maior, então o que ele fazia eu não podia fazer. Então a minha irmã ficava um pouco mais comigo, ela tomava mais conta comigo, tinha meus primos, né? Uma coisa legal que a gente tinha o hábito de ir toda tarde a gente ir na casa da nossa avó. Então a gente chama de chá das 5. Então a gente ia toda tarde, tomava um cafezinho e todos os primos iam lá e a gente brincava lá, né? Tanto é que a gente morava muito perto e essa liberdade que eu falei para você da segurança, a gente ia a pé, ia sozinho. Hoje é mais complicado da gente deixar os nossos filhos andarem aí nas ruas, né? Mas antes a gente tinha totalmente liberdade para poder fazer isso. Então a gente tinha essa brincadeira todo dia, de segunda a sexta-feira, finais de semana não, mas de segunda a sexta-feira a gente tinha essa liberdade de brincar na casa da minha avó. Tá certo. Mas e agora comparando, você preferia a sua infância com o uso mais da tecnologia ou agora como era a sua infância mesmo? Olha, Malu, são tempos diferentes, são ideias, idades diferentes que a gente
pode pronunciar e falar, né? Quando eu era criança, tinha outras maneiras, outras manifestações do brincar. Hoje, com a tecnologia, tem outras. Então, eu acho que o que veio para somar é muito importante. Então, a gente tem que lidar, sim, com os videogames, a gente tem que lidar, sim, com a tecnologia, com os jogos online que a gente tem, né? A gente consegue conectar com o mundo inteiro. São atividades diferentes, mas tudo no seu tempo. Tem que ter um limite também de tempo para poder não virar excesso, não virar uma compulsão, não virar algo que a gente fica totalmente carregado, voltado só para a tecnologia. A gente também precisa ter uma pausa e poder respirar, porque às vezes quando a gente pausa, a gente não adoece o nosso corpo. A gente precisa cuidar também do nosso corpo, da nossa saúde física e mental. Bom, então isso que você acabou de falar também serve como recado para o público. Então, espero que você tenha gostado. Amei ter falado com você. Muito obrigada pela sua Obrigado, eu que presença. agradeço pelo convite. Então, agora vamos para o comercial e no próximo bloco vamos entrevistar a Gislene. No próximo bloco eu falo um pouquinho mais dela. Bom, então foi isso. Até o próximo bloco. Cortou? Cortou? Não. Produção, me vê meu brigadeiro, por favor. Produção, cadê meu brigadeiro? Vou ter que renovar essa produção. É isso mesmo! Chegou a bala menos azeda do mundo todo, a PSA, que tem 3 sabores deliciosos para você experimentar. O de tutti-frutti, o de moranguinho e o de banana. É, banana! Daquela balinha banana deliciosa, temos agora a bala menos azeda. É isso mesmo. E olha como é uma delícia. Viram? Uma doçura. Não precisa nem reclamar de ácido na boca. Então já compre a sua PSA. A bala menos azeda do mundo todo. Bom, voltamos, gente! E agora vamos entrevistar Gislene Caloguarenha. Ela é professora, é mãe de 2 meninas e vamos ver o que ela tem para nos dizer, hein? Como foi sua infância? Como será? Olá, muito prazer, Gislene. Prazer, é tudo meu. Bom, agora vamos fazer umas perguntinhas. Bom, como que foi sua infância? Minha infância foi muito feliz. Eu sou filha única, né? Não tinha irmãos para brincar, mas mesmo assim eu tinha primos. Eu brincava sozinha também, mas foi bem divertida, foi bem aproveitada. Brincava na rua, naquela época a gente podia brincar na rua. Tem uma época que eu fui morar num prédio, e aí eu sempre descia para brincar lá no prédio, tinha uns amiguinhos do prédio. Foi bem interessante, foi bem legal. Bom, e agora já baseado nisso, como que foi sua infância sem a tecnologia? Na verdade, quando eu era criança, não tinha essa tecnologia, né? Então a gente só tinha os brinquedos mesmos. O que a gente tinha de tecnologia naquela época eram joguinhos eletrônicos. Eu tive um Atari, que eu brincava bastante, e às vezes alguns brinquedos eletrônicos, mas não tinha celular, notebook, internet. Naquela época não tinha essas coisas. Eu assistia bastante televisão, brincava com boneca, joguinhos, então era uma infância mais analógica. Entendi. Você disse que brincava com seus primos. Como que era essa brincadeira com seus primos? A gente brincava de imitar um programa de televisão. A gente assistia um programa na Cultura que chamava Bambalalão. E aí a gente brincava que era a gente apresentador e contava história. Então essa questão da fantasia e de ficar imitando esses programas eram bem legais. A gente fazia os personagens, os desenhos, então a gente brincava bastante assim. Interessante. E como que eram as brincadeiras dos seus coleguinhas do prédio? Também, no prédio, como o espaço era maior, a gente brincava de pega-pega, de esconde-esconde,
Às vezes tinha alguns colegas que tinham patins, a gente ficava brincando, tinha um espaço grande, então ficava brincando de patins, às vezes até bicicleta, tinha uma área, né, grande lá no prédio. A gente brincava de contar história, de dançar, cantar, enfim. Bom, muito obrigada pela sua presença. Adorei falar com você. Gente, espero que tenham gostado da nossa entrevista de hoje. Então fiquem até a próxima e tchau! Beijos!